Ora, bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia do 22º Congresso de Treinadores de Handball. E para dar início hoje a esta segunda sessão temos o Luís Cruz. O Luís Cruz, que provavelmente para muitos de vocês, principalmente aqui do Norte, não o conhecem muito bem, mas é um apaixonado da modalidade. É espetacular poder estar com ele, conversar sobre handball, porque ele, além de curioso, é uma pessoa que coloca-nos a pensar sobre vários pontos de vista e deixa-nos um bichinho na cabeça para outras conversas. Ele neste momento está em França, na Pro Liga, está a comandar os Septors, em Orléans. Se alguém quiser um dia ir lá, já sabem onde fica. E não sabem na mesma, mas podem ir. Fica mais ou menos 1 hora de Paris. Dá um pequeno almoço. Se não forem todos ao mesmo tempo, tem estadia. Sim, acho que tem lá restaurantes portugueses. Não tem aeroporto. Mas se for preciso, a gente arranja. E pronto, espero que aproveitem bem esta sessão que o Luís preparou com muito gosto. Bem, bom dia a todos. Eu ontem ouvi o Paulo Jorge a dizer uma coisa muito interessante, que é: eu não gosto de começar, como todos os outros, a agradecer e a tudo mais. E eu estou a fazer um esforço muito grande para não o fazer, mas é impossível. É que já vamos no 22º Congresso, e hoje de manhã, quando acordei, estava a pensar, eu acho que dos 22 eu já devo ter ido para aí pelo menos a 19. Eu já devo ter ido. Portanto, é inevitável eu dizer que é um grande orgulho estar deste lado, porque sempre estive desse lado e sempre fui muito ambicioso e sempre desejei estar aqui. Portanto, Marco, Pedro e Luís, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu pus este slide há 5 minutos. Não consigo não pôr. Esta foi uma série que eu obriguei o Chico a ver. Para além de toda a novela que tem muitas mensagens. E a nós, treinadores portugueses, faz-nos muita falta isto. Sermos curiosos e não julgarmos. Porque há um ano atrás, quando foi anunciado que eu e o Chico íamos para a França, 90% das pessoas que aí estão, e 90% das pessoas que estão lá em casa, julgaram. Mas quem é este gajo para entrar em França? Mas ninguém foi curioso. Ninguém foi curioso de perguntar como é que ele foi, porque é que ele foi. Mas eu posso-vos dizer, eu fui à conta do Chema, porque o Chema jogou neste clube. Claro, tiveste cunhas. Ninguém me perguntou, ninguém foi curioso para perguntar o que é que ele fez para que o Chema gostasse tanto dele ao ponto de o sugerir. Eu não julgo o Paulo por querer levar o Nuno para o Célia. Eu não julgo. Eu tenho a certeza, porque se o Paulo quer levar o Nuno para o Célia, eu imagino o que é que este miúdo deve ter trabalhado para que o Paulo o queira levar para o Célia. E é isto que a gente tem que pensar. E nós não vamos deixar de ser o povo Tuga, que lá em França eles acham que a música que nós ouvimos é o Malhão Malhão. Isto é verdade, não estou a ser irónico. Eles acham que a música que nós ouvimos é o Malhão Malhão, porque nós próprios cá dentro achamos que eu só estou nos Septors, só estou em França, porque eu tive uma grande cunha. Mas toda a gente se esquece que para ter essa grande cunha, eu trabalhei horas e horas, horas e horas para explicar ou para demonstrar ao Chema que eu sou válido. O Nuno trabalhou horas e horas para mostrar ao Paulo que é válido. O Paulo andou a dormir em contentores em Angola para demonstrar que é válido para amanhã ir para o Dinamo de Bucareste. Está na altura de pararmos de nos julgar a nós e de começarmos a ser curiosos. Ok? Eu vou-vos apresentar aquilo que é a minha experiência. Não é verdade absoluta, não é mais nem menos do que a vossa experiência. É a minha experiência. E como o Ricardo ontem disse, nós todos trabalhamos. Eu li um livro por sugestão do Ricardo Costa. Ele não sabe, mas foi por sugestão dele que eu li um livro. E que lá dizia: não é porque eu não ganho que eu fiz um mau trabalho.
Porque como ele disse ontem, ganhar só pode ganhar um. Mas para que este um ganhe, há muitos outros que estão a trabalhar. E não é porque eu não ganho que eu faço um mau trabalho. Ok? E eu venho cá só então partilhar a minha experiência de uma cultura que é diferente, completamente diferente. Ok? E que tem uma maneira diferente de encarar o desporto e uma maneira diferente de encarar o handball. Malta do Master Coach, eu prometo que são só 4 slides iguais à sexta-feira. Os outros são todos diferentes. Está bem? Ok? Então, eu venho aqui falar sobre o que é a implementação do modelo de jogo. Como é que eu vou fazer isto? Ok? E eu começo sempre, antes de qualquer coisa, eu começo sempre por tentar analisar e perceber o contexto. Para mim é fundamental. Até para a própria implementação do modelo de jogo. Eu tenho que analisar o contexto. Eu tenho que saber qual será, eu começo a me interrogar, qual será o nível de receptividade dos meus jogadores, por exemplo. O ano passado estive a trabalhar com o William Acamré. Foi logo o primeiro que eu pensei. Qual será o nível de receptividade que este fulano terá para receber de alguém que ele não conhece de lado nenhum e ideias que ele nunca jogou ou que se jogou foi há muito tempo. Ok? Por exemplo, qual é o tempo disponível que eu tenho para isto? Qual é o nível competitivo onde eu me insiro? Qual será a base da formação dos meus jogadores? Eu tenho que tentar perceber isto tudo. E depois, no meu caso, a barreira linguística, que eu fui para um país que eles não falam nada de inglês. Ok? Não falam nada de inglês e para eles a principal língua mundial é o francês. Ok? Portanto, este foi o contexto. Então, isto contexto. E depois eu comecei a pensar que clube é este? Como é que eu sou visto? Quais é que são as minhas ideias? E depois, todas as minhas experiências anteriores também. Ok? Então, o clube. O clube é um clube relativamente recente, que tem um crescimento desde a Nacional 3 até à Star League. Aqui, na Nacional 1, há 2 divisões. Ok? Portanto, eu vou para um contexto que a nível... para um clube que nos últimos anos veio desde a Nacional 3, já esteve 2 vezes na Star League, aqui passou pelas 2 divisões, a ENAM e a ENAM Elite, ok? E que neste momento está aqui, mas que tem um objetivo muito claro de chegar à Star League e permanecer na Star League. E este é o objetivo. E para isso falamos de um clube que nasceu numa vila pequenina, que se chama Sarran, que fica nos arredores, coladinha a Orléans. Falamos que Orléans é uma cidade com 150 mil habitantes e os arredores todos juntos têm mais 150 mil habitantes. Saímos de uma de um pavilhão com 1.200 lugares para um pavilhão de 2.800 lugares. Saímos de uma pequena vila para uma grande cidade para ter mais patrocinadores, mais engagement, mais pessoas a ver, para precisamente solidificar o projeto de chegada à Star League. Desportivamente, Septors, podemos lhe chamar, aqui é como se fosse uma SAD, eles não lhe chamam SAD, não é uma Sociedade Anónima Desportiva, mas é a parte do clube que tem os direitos de participação nos campeonatos Pro. Campeonatos Pro, Star League e Pro League. Sarran Loiret Handball é a associação desportiva. É lá que nós temos o centro de formação, vamos lhe chamar a equipa B/sub-20, que não é a equipa B, é literalmente a equipa sub-20, onde temos toda a iniciação, desde a base, desde os sub-8 até ao centro de formação, onde inclusivamente temos uma equipa sénior que milita nos campeonatos regionais e ainda uma equipa sénior de convívio. É uma equipa mista que marcam encontros amigáveis com outras equipas de convívio de outras cidades. E depois ainda há este clube em Orléans, que é o USO, que é mais um clube onde aqui os melhores jovens do USO podem fazer os melhores jogos com os nossos melhores jovens do Sarran Handball, Loiret Handball.
ok? E depois quando jogam o Sarran contra o Orléans, cada um joga do seu lado, ok? Do ponto de vista do modelo de jogo, não há nenhum modelo de jogo. Há uma identificação e felizmente o coordenador do centro de formação é francês e está inteiramente de acordo connosco. Há uma identificação após algumas observações que a formação do jogador francês para a técnico-tática individual é fabulosa, para a técnico-tática coletiva é miserável. E eles estão com imensas dificuldades neste momento. Se nós formos analisar os jogos da seleção francesa, aquilo é tudo o que seja duelos uns contra uns, duelos uns contra uns. Tudo o que sejam relações coletivas, eles têm imensos problemas. Daí, desde o ano passado, paulatinamente estamos a tentar introduzir no centro de formação e do centro de formação na equipa principal também, verdade? Estamos a tentar aproximar o nosso estilo de jogo cada vez mais. Ok? Então chega a altura de analisar quem sou eu. Portanto, tudo aquilo que vocês disseram quando eu chego à França, mas quem é este gajo? Eu pergunto-me a mim também, quem sou eu? Quem é que sou eu? Eu sou um mero treinador adjunto do Canela, um mero treinador adjunto do Chema, que tal como vocês me criticam, todos os meus jogadores confessaram, foram ver, mas quem é este gajo? Ok? E que em França ninguém faz a mais pequena ideia que é que nós somos. França conhece que handball tem Portugal, que Portugal tem handball, pelos sucessos que nós estamos a ter agora com a seleção. Eles conhecem o Martim e o Kiko, não é pelo Sporting, é pela seleção. Eu não estou a dizer que é bom, estou a dizer a realidade. Ok? Eles, quando o Sporting vai a Paris, felizmente eu fui lá ver o jogo, e perdemos por 2, no dia a seguir eu chego ao escritório, isto de Portugal nunca vai dar. Mas assim, quando eles vieram cá e levaram 10, éramos reis, chegámos lá, pumba, toma. Ok? Isto é a realidade em França. Portanto, se eu já cá, vocês perguntaram, mas quem é este gajo para chegar lá, imaginem. Portanto, esta é a minha realidade. E a minha realidade é que a minha experiência anterior era Sporting Benfica, eu tinha sido treinador adjunto. Al-Nur, fui treinador principal e ao fim de 3 meses, obrigado e bom dia, tchau. E a seguir fui treinador do Belenenses, durante mais 6 ou 7 meses. Portanto, este sou eu. Então, eu fui selecionado para lá ir. E como eles não me conhecem de lado nenhum, deram-me um contrato de 1 ano. E depois em fevereiro a gente dá-te mais 1 ano se tudo correr bem. Esta foi a minha realidade quando fui para lá. Staff, podes levar o teu treinador adjunto, ok? Porque nós acreditamos que faz sentido levar o teu treinador adjunto, ok? Mas o resto do staff é nosso. A pouco e pouco, o André, pela amizade que nós temos, lá está que é isto que nós tugas temos que começar a fazer, pela amizade que nós temos, o André disse: Luís, eu vou-te ajudar a preparar os teus jogos, eu vou-te ajudar com os guarda-redes. André, mas eu não tenho dinheiro, meu. Mas eu não te pedi dinheiro, eu vou-te ajudar. E eu, André, obrigado. Então o André, a determinada altura da época, começou-nos a ajudar também. Mas o oficial C e o oficial D são os nossos, o meu restante staff francês. Então, quais são as minhas influências? Com o Canela, eu tive a minha primeira experiência profissional, começo a encarar o handball de uma forma profissional, mas com a rede por baixo. Quer dizer, se isto correr mal, eu tenho a escola à minha espera. E depois começo a trabalhar com o Chema, onde tenho e bebo muito taticamente, muito do que é o mais alto nível do handball, e no início do processo do Benfica, eu decidi, eu vou tirar a rede de baixo. Portanto, ou isto agora ou vai. Portanto, ali foi onde eu fui beber. Depois fui à Arábia. Foi a experiência mais dura da minha vida. Não é um horror, porque eu hoje aprendi muito com o que lá passei. Mas muito difícil. E lá levei o primeiro estalo de realidade. O primeiro estalo de realidade em que me disse que se eu quiser implementar o meu estilo de jogo, ipsis verbis, como eu quero e como eu penso, isto vai correr mal. Até porque é um país onde a realidade não permite ter um jogo tático. Onde a realidade,
tu podes rematar 30 vezes, se no final marcaste 10 golos, fizeste um jogão desgraçado. Esta é a realidade. E depois, entro no Belenenses em novembro. E aqui, fruto do contexto e do momento em que o comboio está a andar e eu não posso agarrar no comboio em andamento e vamos mudá-lo de linha. E aqui foi mais uma aprendizagem, que foi, ok, na implementação do meu modelo de jogo, eu tenho que ter a capacidade de não quebrar completamente com aquilo que são também as ideias e as experiências dos jogadores. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio e ter aqui alguma coisa que lhes permita estar confortáveis. Ok? Quando se dá o início da época, nós começamos com os treinos. E aqui começamos. Os treinos são muito longos, os treinos são muito exigentes, tu fartas de falar, eles tinham que levar os cadernos para o treino. São montes de coisas, pá, estás sempre a dizer coisas, a gente não tem liberdade nenhuma, e eles tinham liberdade, mas eles queixavam-se que não tinham liberdade nenhuma, e era uma barreira tática gigante, como eu vos disse. A iniciação, a base deles é tudo individual, tudo que seja grupal, tudo que seja detalhes, eles não têm. Jogos de treino, começamos a aplicar os conteúdos, começam logo a levar com vídeos de correção que eles... Epá, o colchão não é confortável. Começaram-se logo a sentir incomodados e a atitude competitiva começa já a ser colocada em causa. Falamos de gente que nós aqui, os nossos jovens olham e pensam, epá, eu tenho 3 clubes onde posso ser profissional. 4 clubes onde posso ser profissional. Depois, nos outros clubes, pode haver um ou outro profissional, mas esta é a minha realidade. Eu tenho 4 clubes onde posso tentar ser profissional. Lá, existem mais de 40 clubes onde eu posso ser profissional. Portanto, chegar lá alguém que, de repente, eles são profissionais. Sempre foram profissionais a fazer aquilo. Agora chega lá um gajo que eles não conhecem de lado nenhum e diz-lhes, assim está mal, temos aqui um problema. Estes gajos vêm de um país onde cantam um malhão, isto é a música que eles ouvem, isto é alguma coisa. Onde os portugueses vêm para aqui para limpar as casas, trabalhar na construção civil, e vêm para aqui agora este gajo explicar como é que eu jogo a minha profissão. Ok? Portanto, aqui começa logo o primeiro problema com os jogos de treino também. E depois a questão da barreira linguística. Vou-vos dar este exemplo muito rápido. Eu perguntei a um jogador meu no Belenenses e disse-lhe assim, olha lá, se eu chegar lá e eu quiser dizer, tu tens que, ele diz, tens que dizer, tá besoin. E eu, ok. Epá, mas isto, quando começas a ouvir francês, começas a ouvir que há diferentes maneiras de dizer, eu quero que faças isto. E só há 2 ou 3 meses atrás é que eu percebi que havia outra coisa para além do tá besoin. E chego à professora e digo, pá, Marie, desculpe lá, eu queria saber, tá besoin, eu preciso, não é? Sim. Mas eu quero uma coisa mais diretiva. Tu dois, tu deves. E eu fico assim, tu deves. Marie, não é isso. Porque o deves, e depois tentar explicar isto tudo em francês, deves tu deves sair. Mas se não saíres, pronto, a gente encontra outra... Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer isto assim. E não tens outra escolha, ou fazes como eu quero ou não fazes. Isso tens que dizer il faut que, mas aí temos que aprender a conjugação de um verbo de outra maneira. É isso que eu quero aprender. Portanto, a barreira linguística chega ao ponto de, durante os meus primeiros meses, eu percebi que andava a dizer ao jogador, eu preciso que tu saias, ou tu precisas de sair. Em vez de dizer, aqui tu tens que sair. E só nos últimos meses é que eu comecei a dizer, tu tens que sair. Ok? E depois de tudo isto, com esta barreira linguística, a ter que falar aos mídia, falar e ter reuniões com a direção, falar com o restante staff que só fala francês, ok? E, essencialmente, eu pus ali público, mas falar com os sponsors, os adeptos, falar com toda esta gente que fala francês. Não falam mais nada, ok? Então vamos falar sobre a implementação do modelo de jogo. Então, eu criei a minha filosofia, as minhas ideias gerais. E nas minhas ideias gerais eu disse que, no ataque, eu quero criar situações de superioridades flash. Sistematicamente eu tenho que tentar e procurar situações
onde eu esteja momentaneamente sempre em superioridade, ou numérica ou espacial. Eu tenho que tentar estar sempre lá. Através de mudanças de ritmo, através de diferentes ações táticas, ok? Tentar criar isto. Na recuperação defensiva, eu tenho que correr rápido, proteger o centro o mais rápido possível, e com a charla e com a preleção do Dani ontem, para o ano vou começar a proteger o meio e no lado contrário do banco. Não pode haver golos lá. Ok? Depois na defesa, diferentes sistemas defensivos, com constantes tomadas de decisão. Tomada de decisão defensiva é uma coisa que falamos muito pouco. Tomadas de decisão constantes e adaptabilidade. Eu aqui sou diferente do Ricardo Costa, com diferentes adaptabilidades ao adversário que nós vamos encontrar. E depois no contra-ataque, a transição tem que ser com elevada responsabilidade para o jogador central, mas rápido. Há uma regra clara nas minhas equipas. No contra-ataque, jamais podem passar a bola ao pivô. Jamais. Excepto quando chegamos lá. Não sabes o que é que has de fazer à bola. Só tens o pivô livre. Ficas com a bola na mão. Não metes a bola no pivô. Ah, mas ele está sozinho. Não passas. Ficas com a bola na mão. Ok? Então, o que é que vamos procurar? Ser intensos, ser atrativos, ser dominantes e ser inteligentes. Isto é o que nós temos que tentar ser. Sempre. Ok? E encontrar sempre diferentes soluções para alcançar o sucesso, tendo sempre por base os nossos princípios. Isto nós temos que tentar ser. Felizmente, pelo feedback que temos recebido, eu e o Francisco, embora não tenhamos atingido o objetivo, as pessoas dizem que nota-se muito trabalho e o jogo é bonito. Ok? Eu não acho, mas eles dizem que sim. Ok? No ataque, eu estou a tentar falar depressa para dar espaço a perguntas, está bem? Espero que a seguir ter perguntas. No ataque, o que é que nós vamos fazer? Ora bem, quando eu pensei, e quando o Luís e o Marco me disseram, eu gostava que falasses do modelo de jogo. E para mim o modelo de jogo não são as jogadas. Para mim o modelo de jogo é, eu tenho que ter princípios gerais que me permitam rapidamente, quando eu falar em 2 contra 2, seja contra o 5-1 ou contra o 6-0, os princípios são aqueles. Nós jogamos e vamos procurar jogar daquela forma. Ok? Portanto, tanto contra defesas 6-0 ou contra defesas abertas, temos que ter os mesmos princípios. Ok? Então, perante as transformações, sejam elas entradas dos pontas, entradas dos laterais, entradas dos centrais, transformação no nosso ataque, em função de, isto são princípios, em função da posição da bola. Quer isto dizer, quando há um jogador que entra, a bola está do teu lado, do lado contrário, a bola está a ir, a bola está a vir, o que é que vamos fazer? Em relação à posição do pivô, que para nós é fundamental. A posição do pivô vai ditar o que é que nós vamos jogar. O pivô está 1-2, está 2-3, está 3-4, está 4-5 ou 5-6. O que é que vamos fazer? Depois com ou sem bola. Para mim, porque é que é com ou sem bola? Depende. Por exemplo, há uma jogada que toda a gente faz, acho que aqui em Portugal normalmente chamamos-lhe Chico, não é? Chico. Toda a gente trata por Chico. Vem o ponta, o central joga a bola com o ponta, certo? Permuta do lado contrário, o ponta joga a bola ao lateral esquerdo que vem ao meio, o ponta entra para o lateral ou rematar ou decidir em função daquilo que vocês quiserem jogar. Certo? Por exemplo, com ou sem bola, o meu ponta vem com bola se o segundo ficar em baixo. Se o segundo subir e acompanhar o ponta, já vem sem bola. Porquê? Porque se o segundo sobe e acompanha o ponta, e se traz a bola, esse jogador vai eliminar a vantagem que eu posso ganhar. Se ele vier sem bola, a bola vai estar no lateral direito, por exemplo. Se o segundo acompanhar, quem é que vai ficar sozinho? O pivô. Ok? Portanto, e os meus jogadores, ao longo do tempo, isto não é no fim de agosto, eles já sabem isto tudo, mas ao longo do tempo, com o nosso modelo de jogo, já são eles que começam a dizer
Por exemplo, nós dizemos, olha, agora vamos jogar esta, mas vamos jogar com bola. Luís, mas o segundo está a vir. E eu já tenho que ser capaz. Ok, mas neste caso, vamos fazer na mesma com bola, por isto e por isto. Ok? Depois, na relação com o pivô. A relação com o pivô, nós falamos nesta relação no 2 contra 2, falamos para a relação com o pivô está no meu lado débil ou está no meu lado forte. Ok? Eu vou jogar este 2 contra 2, vou jogá-lo em drible ou sem ser em drible? Ou vou jogar este 2 contra 2 com um remate? Como é que eu vou jogar este 2 contra 2? Temos isto tudo e trabalhamos isto tudo para estarmos preparados para jogar contra qualquer sistema defensivo. Depois a resposta ao bloqueio exterior. Como é que jogas o bloqueio exterior? E temos que falar depois aqui nos detalhes. Como é que tu vais jogar ao bloqueio exterior? O que é que tu tens que fazer antes de ires ao bloqueio exterior? Quando chegas ao bloqueio exterior, tu vais para onde? Vamos imaginar que o pivô põe o bloqueio exterior aqui. E grande parte dos nossos jogadores o que faz, se eu venho deste lado e vou entrar neste bloqueio exterior, grande parte daquilo que eles fazem isto. Mas o bloqueio exterior está ali. E quem está aqui é um defesa. Mas se eu, em vez de fazer isto, e quando entrar num bloqueio exterior, se eu entrar aqui, o defesa que está ali tem que vir para onde? Para cá. Já ganhei espaço. E já clarifiquei uma situação. Este não é o meu defensor. Este defensor veio fechar. E já tenho mais espaço. Tenho vantagem espacial e numérica. E que se eu fizer isto, retiro a vantagem espacial e vou também eliminar a vantagem numérica porque este defensor defende 2 jogadores ao mesmo tempo. Portanto, mas são os mesmos princípios para os mesmos sistemas, contra os mesmos sistemas defensivos. Depois, nas ações individuais, usar as duas mãos. Usar as duas mãos para driblar, para passar e para fintar. Um exemplo que eu gosto de dar. Se eu sou destro e for driblar para a direita, eu driblo assim e posso continuar virado para a baliza. Mas se eu for para a esquerda e driblar na mesma com a direita, biomecanicamente, quando eu fizer isto, tudo o que se passa ali eu já não estou a ver, já não posso usar. É por isso que é importante o eu conseguir driblar com a mão esquerda, porque eu continuo orientado de frente para o jogo. Usar as duas mãos. Luís, mas isso perdemos eficácia. Pois perdemos porque não as usamos. Então temos que as começar a usar para não perder eficácia. Ok? A utilização do drible. Coisas que se falavam ontem, que o Paulo Fidalgo falou ontem, coisas como, por exemplo, eu e o Chico colocamos sempre na posição dos outros treinadores. Sempre. Todos os dias. Porquê? Porque quando vamos analisar os outros, nós dizemos aos nossos jogadores, este jogador, sempre que dribla antes, vai rematar em apoio. Sempre que dribla antes, finta sempre ao forte. Se não usa o drible, vai fintar ao débil. Todos estes referenciais que nós vamos buscar sempre ao adversário, nós temos que os eliminar da nossa equipa. Então, aquilo que nós queremos fazer é, a utilização do drible tem que ser para progredir. E progredir bem, como o Paulo Pereira ontem mostrou, eu num ciclo de 3 apoios, um drible mais 3 apoios, eu tenho que ser capaz de percorrer mais que 10 metros. Por exemplo, e agora é fazer isto com a direita e com a esquerda igual. Ok? A utilização do braço livre para jogar um contra um. Para jogar um contra um, o braço livre, por exemplo, para eliminar o braço do defensor. Se eu for ao ponto forte, posso tentar usar o braço livre para lhe retirar os braços. Se for ao ponto débil, posso tentar usar o braço livre para lhe retirar os braços. Ok? São coisas que nós trabalhamos para implementar o nosso modelo de jogo. Os cruzamentos. Os timings dos cruzamentos. Quando é que vens? Quando é que não vens? Eu uso muito uma expressão com eles. Quando achares que é o momento de vir, não venhas. Fica, espera mais. Ok? Mas isto, global, contra todos os sistemas defensivos. O 1 contra 1. Há diferentes formas de jogar o 1 contra 1. Depende
se eu quero jogar um contra um para passar, se eu quero jogar um contra um para a seguir ir ao bloqueio exterior, se eu quero jogar um contra um para a seguir cruzar, são coisas diferentes. Porque se eu quiser jogar um contra um para passar, eu vou procurar o espaço, diretamente, vou evitar o contacto. Se eu quiser cruzar, eu vou procurar o contacto e vou procurar que ele me agarre. Ok? E depois a tomada de decisão, que é um problema muito grave, que é aquilo que eu vos disse. Individualmente eles são muito fortes, mas depois tudo que seja coletivo é um problema. E a tomada de decisão lá é um problema. O conseguir tomar as decisões para o ponto forte, para o ponto débil, em função das trajetórias. Ok? Tudo isto, coisas que tivemos e temos que trabalhar para implementar o nosso modelo de jogo. E depois, o atacar os espaços. Como é que eu vou atacar os espaços? Como é que eu vou fazer isto? Vou-vos dar um exemplo. O lateral esquerdo ou o central vai jogar um contra um sobre o terceiro e ganha vantagem para o lado débil. Ok? E o segundo vem fechar. Um exemplo que eu dou. O meu lateral não pode receber a bola a correr de frente. Vamos imaginar. Ali é a baliza. Ok? Ali aquele ecrã é a baliza. O meu lateral não pode receber a bola. O segundo fechou. Eu não posso receber a bola a correr assim. Se o meu central fez um contra um sobre o terceiro e ganhou vantagem para cá, automaticamente a minha posição inicial tem que passar daqui para aqui para receber a bola com esta trajetória. O que é que me vai permitir? Vai-me permitir, o número 1 vai ter que tomar uma decisão muito mais cedo. Se me quiser cortar a minha trajetória, vai ter que vir mais cedo. Se vem mais cedo, o que é que ele abriu? O ponta. Se ele fica a proteger o passo para o ponta, quando eu receber a bola, vou receber a bola e vou entrar para dentro dos 6 metros a abrir ângulo, o segundo não pode vir fechar. E mais, e se o ponta só vem no último momento, eu no momento em que eu vou receber esta bola, este passe fica muito mais facilitado do que se eu tiver a minha orientação assim. Por exemplo. Ok? Portanto, atacar os espaços com as trajetórias, isto é outra coisa que nós trabalhamos. Compreender o que é que procuramos. Fazemos determinada ação, porquê? Vamos jogar o 2 para 2, vamos jogar o 1 contra 1, vamos cruzar, vamos criar vantagem espacial para o outro lado. O que é que vamos fazer? E depois as diferentes continuidades das diferentes situações, após transformação, após cruzamentos, como é que vamos dar continuidade a tudo isto? Ok? Na transição defensiva, intensidade não é negociável. Como o Dani disse ontem, a intensidade, na recuperação defensiva, a intensidade é grande responsável, é uma grande fatia da eficácia deste momento do jogo. Preparar as trocas de defesa-ataque. Quem troca? Trocando, quem é que vai defender aonde? Tanto no 6 para 6, como no 7 contra 6. E depois a ocupação dos espaços. Cá 24 horas eu ia ocupar só um, e 24 horas depois já vou ocupar 2. Ok? Na defesa, nós temos o sistema defensivo 6-0 e o sistema defensivo 5-1 e os dois trabalhados. Ok? E utilizamos principalmente o 6-0. Mas todos eles têm os mesmos princípios. Perante as transformações, o pivô está onde? 1-2, 2-3. O que é que eles vão jogar? Por exemplo, uma das grandes dificuldades é os primeiros defensores. Como o Paulo ontem também falou, normalmente no primeiro toda a gente mete o que defende pior. Não, é que é difícil. É que perante uma transformação do ponta, se o pivô tiver 1-2, se eles forem jogar 2 contra 2, fazes uma coisa. Perante no pivô 1-2, se eles forem jogar 1 contra 1 no meio, tu vais fazer outra coisa. Se o ponta voltar, tu podes fazer várias coisas dependendo da estratégia do jogo. Se o pivô tiver 2-3, tu tens que tomar decisões. Normalmente eu não deixo de tomar decisões, porque quando temos vídeos e tudo mais, permite-nos antecipar. Mas tu tens que tomar decisões. Pivô 2-3, o lateral vai, o central vai cruzar com o lateral. Ele já usou o ciclo de passos? Ele já usou o ciclo de dribles?
Porque isso vai lhe permitir tomar a decisão. Vou seguir ou tenho que fechar? E tudo isto, ok? Em função da posição do pivô e do que é que eles estão a jogar. Estão a jogar um 2 contra 2, estão a jogar um contra 1, estão a jogar cruzamentos, estão a jogar cruzamentos para depois o ponta voltar. O que é que eles estão a fazer? Defender um contra 1. Sistema par e sistema ímpar. Tem que ser dominado por todos. Desde o primeiro defensor aos defensores centrais. E os guarda-redes têm que saber o sistema par e o sistema ímpar. Porquê? Para saberem estarem preparados para zonas potenciais de finalização. O sistema par tem que ser definido e o sistema ímpar em função. Qual é a zona do campo em que está a ser jogado o duelo? Sobre o segundo? Sobre o quinto? Sobre o terceiro? Sobre o quarto? Está a ir para o ponto forte? Está a ir para o ponto débil? Só pode ir para o ponto forte? Só pode ir para o ponto débil? Quais os comportamentos de toda a gente? Se um destro for fazer um duelo sobre o terceiro, a defesa tem um comportamento. Se o mesmo destro for fazer o mesmo duelo sobre o quarto, todo o comportamento e sistema par e ímpar muda da equipa. E isto igual para o 5-1 e para o 6-0. Depois dos outros princípios. Defender o 2x2. Como é que vamos defender o 2x2? Defendemos o pivô pelas costas, defendemos em V, passamos o pivô, empurramos o pivô. O que é que vamos fazer? Sistema de colaboração do bloco e do guarda-redes. Definir quem é que fica com o quê. Quem é que é responsável pelo quê. Aplicado nos dois sistemas defensivos. O sistema de dissuasões, lá está, o sistema de ímpares. Que não é só o segundo que faz connosco. O primeiro também tem responsabilidade de fazer dissuasões em função da posição do pivô, ou o quarto também tem responsabilidades de fazer dissuasões em função do quê? Da posição do pivô e em função daquilo que a outra equipa está a jogar. Respostas a cruzamentos. Por exemplo, um duelo no 2 ou no 5 e o central vem a cruzamento. Saber responder a isto, mas o primeiro defensor também tem que saber que é ele que avisa. Por exemplo, ok? E depois, defender o pivô. Como é que evitamos os bloqueios, por exemplo? Eu gosto muito que os nossos segundos, do lado do pivô, o segundo ou o quinto, mesmo quando a bola está a ser jogado o 1 contra 1 contra o terceiro ou contra o quarto, eu gosto que o segundo esteja fora. Os nossos segundos defendem de cima para baixo e não de baixo para cima. Ok? E isto é difícil. Para quê? Para evitar os bloqueios. Para evitar que o jogador pivô os possa bloquear. Porque depois, normalmente, o segundo ou o quinto, em relação ao pivô, fisicamente, perde. Ok? Envolver os bloqueios. Como é que envolvemos os bloqueios? Se envolvemos, a seguir podemos levar com bloqueios exteriores. Então, como é que os vamos envolver? Como é que vamos passar os bloqueios diretos? Como é que vamos passar os bloqueios exteriores? Por exemplo, na minha opinião, recordem-se do segundo slide, é a minha opinião. Na minha opinião, os bloqueios exteriores eu tenho que passar sempre por cima, nunca por trás. Ok? Porquê? Porque se eu passo por trás, a seguir o outro vem entrar e normalmente se eu vou passar por trás já corro um grande risco de passar por dentro da zona, da área de 6 metros, ok? E já arrisco ou a 7 metros e se a seguir por acaso vem um cruzamento, eu morri. Se eu vier por cima, consigo afastar o portador da bola da zona de ação, ok? E estou mais disposto para receber um eventual cruzamento. Que quando se ataca bem um bloqueio exterior, normalmente não há cruzamentos. Ok? Mas, para estarmos preparados. Depois a tomada de decisão defensiva que eu vos falei. Estar sempre atentos para ler o ciclo de passos. Quantos passos já deu? Quantos passos lhe falta dar? Já usou o drible ou não usou o drible? Pode gastá-lo ou ainda ou não? Está a ir para o ponto forte ou está a ir para o ponto débil? Aquilo que eu vos disse. O destro, 1 contra 1 sobre o terceiro ou sobre um contra 1 sobre um quarto, tem um comportamento diferente de todos os 6 defensores. E todos eles têm que tomar essa decisão em função daquilo que está a acontecer no momento. Jogar um 2 contra 2.
O portador da bola tem o braço em baixo ou tem o braço em cima? Isto modifica os comportamentos da defesa. Sempre a tomar decisões. Ok? Na transição ofensiva, isto eu meti aqui um vídeo avulso. Não esperem ver aqui coisas maravilhosas. Vão ver coisas fantásticas e cagadas monumentais. Ok? Mas a transição ofensiva, procurar o contra-ataque direto, em primeiro lugar. Procurar o contra-ataque a 2 pivôs, porque muitas vezes nós defendemos com 2 pivôs e para sair rápido foi uma escolha. Fazer o contra-ataque a 2 pivôs. Contra-ataque só a um pivô. E a reposição a meio campo. Como fazemos e o que vamos fazer também. Ok? São tudo coisas que fazem parte da implementação da nossa filosofia, o nosso modelo de jogo. Depois as situações especiais. Como é que as assimetrias, não é? As assimetrias. Ok? A nossa defesa menos 1. Temos várias nuances em função do adversário. Temos vários sistemas defensivos em função do adversário na nossa defesa menos 1. A nossa defesa ao ataque sem guarda-redes. Mudamos de sistema, não mudamos de sistema. Mantemos o mesmo sistema, não mantemos o mesmo sistema. Depende se eles jogam diferente ou se jogam igual. Ataca mais 1. Várias coisas, ok? Que nós fazemos. Vou-vos dar um exemplo. Nós chegámos lá a uma altura que experimentámos meter o 7 contra 5. E eles, vocês são... Luís, estás a pôr 7 a atacar. E eu, sim, eu sei. Mas nós só somos 5 a defender. Quem é que falta? Ninguém. Não, mas nós somos só 5. Sim, eu sei. O quê? Vamos jogar 7 contra 5? Sim. O que é isto? Joga. Ok? Exemplo. Ataque sem guarda-redes. O que é que fazemos no ataque sem guarda-redes? O que é que procuramos jogar no ataque sem guarda-redes? Livres de 9 metros. Situações especiais para os livres de 9 metros. O que é que vamos jogar? O que é que procuramos jogar? Com base nos nossos princípios e na nossa filosofia de jogo. E preparar... Eu aqui quero partilhar convosco. Eles em França adoram a autonomia. E eu fiz uma cagada gigante durante o ano para tentar envolver pessoas que não querem ser envolvidas ou que não querem estar envolvidas. Criei dinâmicas de treino de livros de 7 metros. Pensámos em exercícios de livros de 7 metros. Fazíamos treinos de livros de 7 metros. Chegámos ao cúmulo de definir quem era o primeiro, o segundo e o terceiro a atirar. Em função dos treinos que fazíamos ao longo da semana. Percebemos, durante o processo, que eles não gostavam disto. E fiz isto tudo para envolver pessoas que não queriam ser envolvidas. Pronto, não interessa. Mas até os livros de 7 metros foram coisas que para nós foram pensadas porque é um momento importante na nossa ótica. Ok, estou quase a terminar. Como é que nós implementamos isto tudo? Os exercícios são todos eles pensados e feitos em função daquilo que nós queremos promover ou potenciar no treino. Nós pensamos nisto. Ok? Por exemplo, todos aqueles exercícios que o Paulo faz e demonstrou que faz para preparar os guarda-redes para a equipa adversária, ok? Eu, nessa altura, disse ao Chico, trabalhamos bem, fazemos igual. Também nos preparamos em função daquilo que são as tendências da equipa adversária, também trabalhamos os remates pensados nisso. Temos uma equipa que vai jogar muito 1 contra 1, precisamos de marcar e definir muito bem os princípios defensivos de 1 contra 1. Vamos preparar um exercício que nos vai preparar ou vai consolidar esses conteúdos. Depois temos as sessões de vídeo individuais e as coletivas. Individuais que nós não gostamos de enviar os vídeos para os jogadores. O Chico tem a responsabilidade de... Eu delego funções. O Chico tem a responsabilidade de, todas as segundas-feiras de manhã, vai fazer o vídeo de correção individual com cada um dos jogadores. E eu depois faço o vídeo de correção coletiva com todos os jogadores. Ok? Depois, domínio dos conteúdos. Eu delego isto ao Chico porque, para além de ter uma confiança cega nele, é alguém que domina as mesmas coisas que eu. Nós discutimos imensas coisas, discutimos imenso, preparamos tudo, temos discussões do restante staff francês ficar a olhar para nós. Estes gajos vão se parar, mas discussões à séria, mas no final dominamos os dois a mesma coisa.
Transmissão do treino. Nós transmitimos o treino nos ecrãs gigantes do pavilhão, com 10 segundos de delay. E muitas vezes há uma ação que eu não concordei, que eu não gostei. Não é ali que tens que atacar, não é ali que tu tens que ir. Eu digo imediatamente, para, vê. Não é ali que tu tens que ir. Portanto, eles têm o feedback visual imediato. E depois temos treinos específicos individuais também. Pelo menos um treino da semana nós agarramos nos jogadores, normalmente nos jogadores mais novos e mais jovens, e trabalhamos todos os detalhes que eu vos falei durante a apresentação. Decisão ao débil, decisão ao forte, usar as duas mãos, fazer a finta e fazer o duelo e usar a mão livre. Defensivamente a mesma coisa. Se temos um jogador que tem dificuldades, por exemplo, sempre que ataca um 1-2, joga a bola e a seguir demora 20 anos a recuperar e estar disponível e nunca responde a uma inversão da bola. Trabalhamos isto. Tudo isto depois é trabalhado e pensado jogador a jogador. 1 a 1. Podemos ter 2 centrais, um tem um exercício, o outro tem outro, em função de cada um deles, das características de cada um deles. Sobram-nos 15 minutos. Espero que haja perguntas para ocupar os restantes 15 minutos, não numa perspectiva de ocupação de tempo, mas eu quis preparar uma apresentação relativamente curta para que desse tempo para que nós, a seguir, também pudéssemos, ou vocês pudessem colocar questões. Aqui estão os meus contactos, para quem quiser. Estou disponível, logicamente, para trocar ideias e para falar de tudo aquilo que vocês quiserem, sempre que quiserem. E pronto, e é isto. Não sei se alguém tem questões. Alguém? Tinhas prometido. Bora. Bom dia, João Florencio Júnior. Luís, primeiro, parabéns. É realmente um orgulho ver-te ter sucesso. E acho que tenho alguma legitimidade para falar. Passo pelas as mesmas privações, os mesmos problemas. Disseste uma coisa muito interessante: quando o Sporting ganha, tu parece que tens mais poder, quando a seleção perde, o contrário. E a minha pergunta vem nesse seguimento, que é, claramente tu ganhaste a tua posição pela tua competência, pela especificidade, pelo detalhe. Mas a minha pergunta é, não é fácil começar pelo simples, porque senão vão-te confundir com o malhão-malhão. Metes a carne toda no assador. Pergunta específica. A intensidade, eu concordo a 100% contigo e com o Ricardo, quando nós temos que treinar sempre na máxima intensidade, mas quando começar essa intensidade? Nós começamos uma pré-época, sabemos que há o risco de lesões e a minha pergunta é específica sobre isso. Próxima época, já te conhecem, já não és só o Luís adjunto, és o Luís que fez um bom trabalho. Como é que começas a época? Logo pela complexidade e pela intensidade do treino? Ou vais outra vez ter que esperar que o Sporting ou que a Seleção Nacional façam bons resultados para ir ganhando poder e ir convencendo os teus jogadores da tua qualidade? Como é que tu geres este dilema permanente durante a época? Fizeste uma grande questão, que já criticou a minha apresentação, que eu devia ter lembrado de falar disso. A pré-época do ano passado, desta época que agora termina, em termos de intensidade, foi fraca. Porquê? Porque nos olhos deles eu era um incompetente. Eu tinha que fazer uma coisa que o Paulo Pereira falou no curso de Master Coach, eu tinha que alimentar o meu ego. Eu tinha que alimentar o meu eu interior. Quer dizer que a cada correção que eu fazia, eu tinha que a justificar muito bem. Porquê? Para que eles começassem a reconhecer a minha competência. Eu terminei a época a dizer aos meus jogadores que eu sei que vocês todos falam mal de mim, é normal os jogadores falarem mal dos treinadores, mas eu tenho a certeza que há uma coisa que nenhum de vocês diz, que eu não percebo nada de handball. Isso nenhum pode dizer. E eles dizem, isso tens razão. Não desmentiram a parte de falar mal. Mas, ou seja, em termos de intensidade, perdi muito. Porquê? Porque para explicar tudo isto, eu tinha que ainda em cima justificar. O próximo ano vai ser melhor, porquê? Porque já tenho muita gente que já trabalhou um ano. Portanto, a parte
demonstrar que sei, já não preciso, além de que já tenho gente que já conhece e que eles próprios entre eles comecem a ajudar os novos que chegaram. Portanto, a minha maneira de gerir o ano passado foi isto, de reduzir a intensidade para poder demonstrar que sei, e este ano espero poder aumentar a intensidade para podermos ganhar mais depressa. Foi assim que eu geri. Obrigado pela tua pergunta. Bom, parabéns, Luís. Naturalmente que tenho também algum orgulho, não é pouco, no teu trabalho e no Obrigado, teu desempenho. Perguntas fáceis não interessam, não é? Então vamos lá. Várias vezes apareceu na apresentação a expressão tomada de decisão. E durante a apresentação várias vezes referiste, eu não gosto que eles escolham. Como é que nós compaginamos estas duas coisas? Ou seja, como é que o modelo de jogo é imperativo de eu fazer o que eu quero e como é que eu tenho que tomar decisões dentro de um modelo de jogo que não me deixa fazer o que eu quero? Como é que eu vou articular e vou operacionalizar estas duas coisas, que é fomentar a capacidade para o jogador decidir dentro do jogo, sem ter capacidade de escolha, porque sou eu que defino tudo? Isso para mim vai bater nitidamente no estereótipo do jogador francês. O estereótipo do jogador francês é, para ir ao encontro do que estás a dizer, o estereótipo do jogador francês é, eu tenho um jogador que ele é emprestado pelo Nantes, ok? Tem contrato connosco, mas ele vem do centro de formação do Nantes. Ele é central. Ele faz um jogo brutal e marca um golo. Ninguém lhe diz nada. Ele faz um jogo normal, marca 8 golos e recebe uma mensagem do treinador do Nantes. Ok? Portanto, uma coisa é a minha prestação individual e a minha tomada de decisão. Outra coisa é não haver estes princípios que são grupais para que toda a gente esteja a tocar a mesma música. Depois cabe-me a mim, por exemplo, uma grande dificuldade. O segundo defensor. Há 1 contra 1 sobre o terceiro. Eu tenho que decidir se eu vou fechar ou se não vou fechar. Isso não sou eu que vou dizer. Eu tenho que decidir se eu vou fechar a 100, se eu vou... Ele ainda não perdeu, mas está em vias de... Se eu vou só dar-lhe um toquezinho para o ajudar e a seguir venho ao par. Ok? São estas tomadas de decisão. Aquilo que eu procuro definir, e se calhar as palavras que eu utilizo, venho ao português, fico muito à vontade, se calhar as palavras que eu utilizo podem não ser as melhores. Aquilo que eu procuro é, como um maestro, entregar a pauta com os acordes a cada um para que toda a gente toque a mesma música. E depois de lá dentro, sou eu que tenho que decidir, preciso de ajudar, não preciso de ajudar, é momento de fazer disso um ímpar ou não, é momento de fazer par ou não. É essas decisões, isso cabe-lhes a eles. Depois, na preparação do jogo, eles também têm voz ativa, em que eu lhes digo, aqui vamos assim, porque isso é outra coisa que vai ao encontro da pergunta do João. O Chico muitas vezes disse, porquê é que não os deixas a eles escolher? Como eles estiverem mais confortáveis. Eu disse, não estamos em momento de lhes dar a escolher. Estamos em momento de demonstrar que eu sei o que é que eu quero. Eu tenho a certeza do que é que eu quero. O que é que aconteceu em alguns vídeos é eles dizerem assim, é eu lhes perguntar, a maneira de funcionar é esta, mas vocês estão confortáveis com isto? E eles dizerem, não estamos. Então aí agora a gente vai se adaptar. Ok? Porquê? Porque eu desta maneira consigo também demonstrar que eu sei o plano A e também sei o plano B. E sei que o plano A vai funcionar. Para ir ao encontro que é, eles têm a tomada de decisão, mas desde que toda a gente toca a mesma música. Porque qual é o problema depois? Por causa daquele problema que eu te falei, eu tenho o central a dizer, Luís, se eu passo a bola a um, a bola já não volta. Se eu passo a bola ao outro, a bola já não volta. Depois o um diz, eu se passo a bola àquele, a bola já não volta. Depois vou ao outro, se passo a bola ao um, a bola também já não volta. Então, eu procuro definir estas regras gerais para que depois eles lá dentro possam tomar decisões. Eu não digo ao central o que é que vamos jogar. Eu digo, as características da outra defesa, tal e tal. Vamos explorar, tal e tal. Eu tinha um jogador este ano que dizia, olha, posso ir jogar aquilo? Eu só dizia, tu joga o que tu quiseres, meu. Eu não tenho um joystick para te meter a jogar. És tu que escolhes, és tu que estás lá dentro. Joga.
Sabes que tens isto tudo e que podes fazer isto tudo e mais que tu sintas que podes fazer. Joga. Mas eu acho que tem que haver regras, porque senão na anarquia é difícil de encontrar todos o mesmo caminho. Especialmente em França, que cada um quer o seu caminho individual. E aí foi nessa tentativa. Não sei se respondi, Fernando. Obrigado. Oh, André, agora lixaste. Atira. Atira ao micro. Mas defende. Obrigado, Marco. Luís, vou-te fazer uma pergunta, não tem a ver com guarda-redes. Tu falaste na primeira parte da tua apresentação, na transição ofensiva, nunca passar a bola ao pivô. Dado que o jogo de handball está cada vez mais rápido e a acelerar cada vez mais, tu não achas que devíamos dedicar um bocadinho, se calhar, mais de tempo para ensinar um pivô, por exemplo, a fazer um contra-ataque direto, um contra-ataque em segunda vaga, de maneira também a aproveitar um bocadinho isso e otimizar as transições ofensivas da equipa? Acho que tens razão. Não, neste caso, não posso é ser eu ali. Porquê? Porque estamos a agarrar em pivôs que já têm muitos anos de formação e há tanta coisa que nós temos que trabalhar e que temos que nos focar, que eu prefiro eliminar uma coisa que normalmente não me vai dar nada, ou muito pouco, do que estar a querer trabalhar com um jogador que, de estar habituado a colocar bloqueios, receber a bola e simplesmente virar, a de repente ter que receber uma bola da esquerda, procurar vantagens à direita e se não encontra agora drible, prefiro tirar isso. Agora, se nós pudermos numa formação evitar a especialização precoce, fazer um crescimento harmonioso em que ele esteja e que o pivô seja um jogador que também se sinta confortável com a bola, isso sim, para que eles quando cheguem aos séniores estejam capazes de dar resposta a um treinador que não quer que a bola seja passada ao pivô ou a um treinador que diga é o pivô que leva a bola para o contra-ataque. Mas eu não tenho tempo, são escolhas, tenho que definir prioridades e a minha prioridade não é pôr o pivô a receber bolas para transportar no contra-ataque ou virar o jogo ou o que quer que seja. Isso não. Agora, eu quero é que ele vá rápido e se ele lá chegar primeiro que toda a gente estiver livre, o guarda-redes que lhe ponha a bola e que ele remate. Isso sim. Vou só aproveitar que tenho o micro na mão. Força. Essa questão também achei interessante, o André focou. De facto, atendendo ao modo como o jogo está a seguir, nós temos muitos pivôs que defendem, porque são jogadores fortes, o bloco central normalmente é sempre 2, 3 pivôs. No próximo ano vamos ter a felicidade de ver um pivô que faz muito bem contra-ataque, vai jogar no Sporting, o Vitor Romero, e se vocês forem ver os jogos dele, é impressionante. É um jogador que é pivô, defende normalmente na zona central e é um dos jogadores que mais vezes toca na bola na transição. Eu percebo, toda a gente que é treinador diz, no contra-ataque que a bola não calha ao pivô, porque senão é uma chatice que ele não sabe tomar decisões. Como tu dizes, passa anos da sua vida a receber a bola e rematar, não tem que fazer mais nada, e por isso é importante que esse trabalho da formação leve para esses caminhos. Quando nós dizemos que temos que formar jogadores na lógica da tendência do jogo, esta é uma tendência do jogo que está mais do que expressa, que é ter jogadores de primeira linha, de segunda linha, pivôs, que defendem e que precisam de participar no jogo. Portanto, na sua formação têm que aprender a participar no jogo, isso é importante. E completando o que tu disseste, nos talvez 20 congressos que eu assisti, um dos primeiros, houve alguém uma vez que disse, nunca me esqueci disto, eu não tenho que preparar os jovens jogadores para o handball de hoje. É da amanhã. Porque o de hoje já é hoje. E eles são jovens. Quando eles forem adultos é que eles têm que estar preparados. Obrigado. Bom dia. Posso, Luís? Bom dia, Luís. Antes Bom de mais, dia. agradecer-te a tua preleção. Depois dizer-te, tal como também ontem fiz com o Ricardo Costa, tu foste uma das pessoas... quando tu assinaste pelo clube francês, eu recordo-me ter-te mandado uma mensagem. E tal como ontem fiz com o Ricardo Costa, também faço contigo, que na altura disse-te que fiquei muito feliz com a tua ida. Acho que era um bom momento de mais um treinador português demonstrar a qualidade do nosso handball.
eu fui-te acompanhando na tua carreira também. Lembro-me de ti nos juvenis do Sporting, o que fizeste como adjunto no Sporting, coordenador, Benfica, etc. A coisa que eu mais admiro em ti é a paixão pelo handball. Isso é notório. Basta ver, lembro-me de ver a tua última conferência de imprensa com o Belenenses, na Final Four da Taça de Portugal, e sente-se, e eu admiro isso muito nos treinadores. Podemos ter mais ou menos qualidade, mas a paixão pelo jogo e a forma como nos entregamos à crença do seu treinador, acho que é fundamental para fazermos uma carreira ou para transmitirmos os valores que nós queremos ao longo de muitos anos. A minha pergunta vai, porque uma vez em janeiro, agora neste último janeiro de 2025, eu lembro-me de estar no Campeonato do Mundo e estava eu, o Paulo Pereira, o Ricardo Costa, o Mário Soares, o médico da seleção, e o Ricardo Costa, naquela forma dele comunicar, e ele dizia, eu já sei, isto agora no grupo A, os meus jogadores vão levar uma pós-graduação de 7 contra 6, mas estão a preparar e tal. Pronto. E eu, claro, já sabes como é que é, não é? E isso é que também nos faz evoluir, crescer e melhorar. A textura da minha intervenção contigo é para perceber, em França, como é que está a evolução defensiva da questão do 6 contra 7. Aqui em Portugal, eu sinceramente este ano, dentro daquele que é o meu paradigma de marítimo, eu senti que a minha equipa evoluiu bastante na defesa 6x7. Não porque eu utilizo muitas vezes o 7x6, mas acima de tudo, aquilo que se está a notar em Portugal é que muitas vezes é um recurso utilizado para resolver problemas e não sabemos quando. Eu no grupo A, por exemplo, tive um jogo com o Benfica, que aos 7 minutos o Jota já estava a fazer 7x6, mas também tive no Funchal, a 6 minutos do fim, com o resultado empatado, o Porto muda para 7x6. Isto é, muitas vezes temos que agir de uma forma muito ágil, com uma proatividade enorme, de reagir ao paradigma do 7x6. E a minha pergunta vai nesse sentido, que é, o que é que tu sentes em França em relação à questão do modelo defensivo do 6x7, que soluções, que problemas, qual é a dinâmica que existe neste momento? A dinâmica global que existe neste momento é que aquela fragilidade tática que eu falei no início, ela não é virgem, ela vem de algum lado. E vem precisamente porque há um grande foco do treinador na componente individual. E da componente coletiva há uma debilidade grande. E embora seja algo muito físico, não tanto como na Alemanha, mas é um campeonato muito físico, as nuances de fazer... Nuances importantes no 7 contra 6, no meu ver. Saber fazer os ímpares. Saber utilizar os braços para cortar linhas de passe. O saber que eu estou fora e de repente vem um pivô e quando recuo a cortar linhas de passe. Todos estes pequenos comportamentos, eles lá não têm. A bola pode estar do lado de lá, estão 2 pivôs ou não estejam 2 pivôs e eles ficam atrás. Eu lembro-me do 7 contra 6 que nós estávamos a preparar, que eu só dizia ao Chico, mas como é que ninguém vê esta merda, meu? Que era um 7 contra 6, em que de repente, a bola de um lado, bastava o segundo do lado contrário fazer isto e ficava assim com a bola na mão. Pum! Mas fica sempre toda a gente atrás. Sempre toda a gente atrás. E eu quero acreditar que eu e o Chico contribuímos muito para isto, que foi, quando chegámos ao play-off, mesmo quando pomos o 7 contra 6, finalmente começámos a ver as outras equipas a colocar-nos problemas diferentes. Antecipar a passagem dos bloqueios exteriores, imagina o quarto passa ao bloqueio exterior e o terceiro vem fechar também, por exemplo, começaram-nos a criar problemas que durante toda a fase regular ninguém nos colocou. E, portanto, acho que o facto de nós taticamente termos ir colocando mais coisas, mesmo no sistema defensivo 7 contra 6, começou-se cada vez mais... Começou-se a ver eles a adaptarem-se de diferentes maneiras, já não era aquela coisa da base da força. Já começaram a criar dissuasões, já começaram a criar formas de antecipar bloqueios exteriores, formas de passar os bloqueios, formas de cobrir o pivô, e depois, lá vai, a minha equipa, quando ainda temos problemas de tomada de decisão, depois aí deparamos com o problema. Portanto, no início ninguém se adaptava a rigorosamente nada,
E acho que paulatinamente, a pouco e pouco, porque nós os 7 contra 6 fizemos diferentes tipos de 7 contra 6. Lá encontramos uma equipa que jogava aquele 7 contra 6 que nós vimos também numa das apresentações, que começavam com 2 laterais direitos. Também tivemos uma equipa que jogava esse 7 contra 6 e que nós adaptamos sempre, os outros não se adaptavam tanto e paulatinamente começaste a ver formas diferentes de defender o 7 contra 6 também. Tanto o nosso como os outros. Já agora, Marco, desculpa, eu sei que a seguir vais-me penalizar, mas só um apontamento. E é um facto curioso sobre o jogo Sporting-Nantes. Nós, às vezes, falamos aqui da análise e pomos na pele do treinador adversário o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. O Sporting, possivelmente, a equipa aqui em Portugal, menos tempo tem de jogo 7-6. Ok? Isto é, o Nantes, quando prepara o jogo decisivo com o Sporting no João Rocha, eu pergunto, qual de nós, se jogasse aquele jogo contra o Sporting, com a qualidade que tem o Nantes, prepararia a defesa 6x7? Possivelmente nenhum. Eu não prepararia defesa 6x7 contra o Sporting. E o jogo termina, os últimos 7 minutos de jogo, termina com o Ricardo Costa a tentar 7 contra 6 contra o Nantes e, curiosamente, tem duas situações muito bem preparadas, dá uma finalização evidente e as duas vezes uma falha, o Kiko, e outra, salvo erro, dá 7 metros. A questão é, às vezes temos que nos preparar para o altamente improvável numa competição que dá o acesso direto à Champions League. E eu quase tenho certeza absoluta que o Nantes não preparou nada de defesa 6x7. Mas aí, Paulo, eu acho que é aí o momento em que eu acho que tu tens que ter o teu modelo, a tua filosofia bem consolidada, para que, ok, o 7 contra 6 vai trazer problemas diferentes, mas se toda a gente tiver a sua pauta e se cada um souber, aí está o momento para tu tomar as decisões dentro daquilo que são as nossas filosofias. Se tu souberes interpretar um par, um ímpar, uma dissuasão, a maneira de envolver o pivô, a maneira de passar um bloqueio exterior, eu acredito que mesmo que a outra equipa faça algo que tu não prevês, tu tens a capacidade ali em direto de poderes, pelo menos tentar criar problemas, eu acho. Por isso é que eu acho que o trabalhar estas filosofias é algo que é fundamental. Obrigado, Luís. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Como eu tinha dito, eu penso que vocês vão ficar a pensar em algumas coisas que ele disse durante algum tempo. Vamos só agora fazer transição para o Eduardo Abad.